A madrugada avançava em silêncio quando um som inesperado atravessou a escuridão e cortou o ar da casa como uma lâmina afiada. Não foi apenas o telefone que tocou. Foi como se alguém tivesse puxado brutalmente uma corda presa ao peito do protagonista, obrigando-o a despertar para algo que passou anos tentando esquecer. Ele abriu os olhos, sentindo o coração pesado, como se o próprio corpo soubesse que aquela ligação não era comum. Algo dentro dele parecia pressentir que aquela madrugada estava prestes a revelar um capítulo que nunca deveria ter sido escrito. O toque insistente, quase impaciente, ecoava pelo corredor e cada repetição soava como um chamado que não permitia fuga. Ele se levantou devagar, sentindo o peso de lembranças antigas coladas aos passos, lembranças que se escondiam como sombras longas nos cantos da mente. O telefone continuava chamando, e por um instante ele pensou em deixar tocar até parar, como tantas vezes deixou o passado tentando bater a porta sem resposta. Mas havia algo diferente naquela noite. Uma urgência estranha, um pressentimento que arrepiava a pele, uma sensação amarga de que o tempo tinha finalmente decidido cobrar o que ele vinha adiando. Ao chegar perto do aparelho, ele parou, respirou fundo e encarou o visor iluminado. Um número desconhecido. Nunca era um número conhecido quando se tratava do pai. Desde que decidiu se afastar, desde que ergueu um muro entre os dois, nenhuma ligação vinha dele. Não havia mais aniversários, mensagens curtas, nem tentativas de aproximação. Só silêncio. Um silêncio tão espesso que parecia impossível de atravessar. Agora, aquele número desconhecido piscava como um sinal vindo de algum lugar onde a verdade insistia em sobreviver. Ele atendeu sem dizer nada, apenas ouvindo a respiração tensa do outro lado da linha. A voz surgiu fraca, trêmula, carregada de uma urgência que quebrava qualquer resistência. Era uma mulher. Ele não sabia quem era, nunca tinha ouvido aquela voz antes, mas sentiu imediatamente que ela carregava algo que poderia mudar tudo. A forma como ela respirava entre uma frase e outra revelava mais do que palavras. Parecia medo, parecia desespero, parecia a última tentativa antes que algo definitivo acontecesse. Ele sentiu o peito apertar quando ouviu o nome que ela pronunciou. O nome do pai. Um nome que ele evitava há anos, mas que agora surgia de maneira tão abrupta que o colocava frente a frente com tudo o que tentou enterrar. A mulher hesitou antes de continuar, como se estivesse lutando contra o próprio tempo. Ele apertou o telefone com força, esperando por algo que ainda não conseguia nomear. E então ela disse. Disse o que ninguém quer ouvir de madrugada. Disse o que transforma qualquer distância em culpa e qualquer silêncio em remorso. Disse algo que paralisou seus pensamentos e fez o mundo ficar menor, mais frio, mais urgente. A madrugada deixou de ser apenas uma hora vazia e se tornou o início de uma jornada que ele nunca pediu, mas que precisava enfrentar. E enquanto a voz da mulher ecoava em sua mente, uma pergunta começou a pulsar com força. Até que ponto o passado pode ser ignorado antes de se voltar contra quem tenta fugir? Essa história começa exatamente no momento em que ele percebe que não se corre para sempre. E que algumas portas, mesmo trancadas por dentro, um dia são abertas por alguém que carrega uma verdade impossível de ser ignorada. O telefonema que quebrou a madrugada. O corredor ainda carregava o cheiro adormecido da noite quando ele encostou a mão no telefone, sentindo que aquele simples aparelho parecia pesar mais do que deveria. A tela iluminada refletia no rosto dele uma mistura de confusão, receio e uma pontada involuntária de culpa. Como se aquela ligação fosse um julgamento silencioso de tudo o que deixou de fazer ao longo dos anos. O silêncio que antecedeu sua resposta parecia testar sua coragem, perguntando até onde ele estaria disposto a ir para evitar mais uma vez aquilo que sempre fugiu. No fundo, sabia que não se tratava de uma chamada qualquer. Algo no ar, algo no modo como a madrugada parecia ter parado de respirar, denunciava uma urgência que não combinava com horas tardias e pessoas desconhecidas. Quando finalmente encostou o aparelho na orelha, o coração acelerou como se quisesse se antecipar às palavras que ainda não haviam sido ditas. A respiração do outro lado veio primeiro, curta, quebrada,
quase como se a própria pessoa tivesse lutado contra o impulso de desligar. Ele se manteve em silêncio, tentando decifrar aquela hesitação. A voz surgiu então, uma voz de mulher rouca de preocupação, como se carregasse dentro de si o peso de ter feito dezenas de ligações que nunca deveriam existir. Ela não se apresentou de imediato. Parecia temer que ele desligasse assim que ouvisse o motivo daquela chamada. O nome do pai dele escapou pela linha com uma força que atravessou sua resistência. Era como se alguém tivesse retirado uma pedra do fundo de um rio, deixando a água revolver tudo o que estava quieto havia tempo demais. Ele fechou os olhos ao ouvir aquele nome, tentando afastar o turbilhão que o invadia. A mulher fez uma pausa longa, respirando como quem decide se revela uma verdade ou se protege dela. Ele esperou, sentindo o peso da madrugada cair sobre os ombros, lembrando que, mesmo tentando deixar o passado para trás, algumas histórias encontram caminhos próprios para voltar. Quando ela finalmente falou, sua voz carregava algo que ele reconheceu imediatamente. Desespero. Um desespero contido, mas tão nítido que atravessou a camada de frieza que ele costumava usar como escudo. A notícia veio fragmentada, como se cada palavra fosse difícil de pronunciar. A mulher dizia que o estado do pai havia mudado de um jeito que não podia ser ignorado, que algo grave havia acontecido e que ele precisava ir até lá antes que fosse tarde demais. Ele sentiu o corpo inteiro respondendo com tensão, como se músculos adormecidos acordassem de repente, lembrando-o de que existe um limite para o quanto se pode fugir das próprias raízes. A cada detalhe que a mulher revelava, ele percebia que havia mais do que doença, mais do que fragilidade, mais do que uma simples queda ou mal-estar. Havia mistério nas pausas, havia medo nas entrelinhas, havia algo que soava como um pedido de socorro, mas que também guardava um segredo que ela parecia incapaz de contar por telefone. Ele tentou fazer perguntas, mas a voz dela vacilou, desviou, contornou respostas como se estivesse presa a algo maior. Não era apenas uma notificação, não era apenas um aviso, era um chamado inevitável, daqueles que puxam alguém de volta a um lugar que tentou abandonar, daqueles que obrigam até os mais resistentes a olhar para trás. O coração dele batia mais forte e a casa parecia menor, sufocante, como se as paredes tivessem ouvido tudo e agora esperassem sua reação. A mulher falou mais uma vez, insistindo para que ele fosse, insistindo para que ele não ignorasse. Havia um tom de urgência quase desesperada, como se ela soubesse que cada minuto desperdiçado poderia transformar a madrugada em luto ou arrependimento. Ele engoliu seco, sentindo a garganta arder de uma maneira que só aparece quando verdades antigas começam a ser expostas. Por um instante, pensou em desligar, em recuar, em fingir que não ouviu nada. Mas sua mente já não lhe dava essa opção. O nome do pai continuava ecoando, ganhando força, abrindo rachaduras em lembranças que ele jurava terem sido soterradas. A mulher então mencionou algo que ele não esperava, algo que fez sua pele arrepiar e seus pensamentos se embaralharem. Um detalhe que mudava completamente o tom da ligação e revelava que aquela situação não era apenas grave, era assustadora. Ela pediu que ele viesse depressa. Depois, sua voz se quebrou. E antes que ele pudesse responder, a ligação caiu. O silêncio voltou, mas já não era o mesmo. Era um silêncio carregado, denso, quase ameaçador, como se a própria madrugada aguardasse o próximo passo que ele daria. A casa onde o silêncio carrega lembranças. Depois que a ligação caiu, o som que sobrou na casa não foi o silêncio comum de uma madrugada qualquer. Foi um silêncio pesado, quase incômodo, que parecia observar cada movimento dele. O telefone ainda estava em sua mão, mas a atenção já não estava no aparelho. Estava nele mesmo, no peito acelerado, na respiração curta, na mente que tentava recusar o que tinha acabado de ouvir. Ele largou o telefone sobre o móvel com mais força do que pretendia e ficou parado, imóvel, como se esperasse que a ligação retornasse. Não voltou. E naquela ausência, tudo dentro da casa pareceu ganhar voz. O relógio da sala, que durante o dia passava despercebido, agora marcava cada segundo
com um som seco que lembrava contagem regressiva. O vento que batia fraco na janela trazia um frio estranho que não era do clima, era da consciência despertando. Ele sabia que, a partir daquele momento, cada cômodo seria um espelho das escolhas que fez. E principalmente das visitas que decidiu não fazer. Caminhou até a sala com passos lentos, mais por fuga do que por decisão. A luz fraca do abajur revelava uma casa organizada, funcional, mas sem qualquer traço de vida compartilhada. Não havia porta-retrato exposto com fotos recentes. Não havia marcas de presença de ninguém além dele. A sala parecia cuidadosamente arrumada para não lembrar ninguém. Ainda assim, bastou o olhar tocar a estante para o passado começar a sussurrar. Havia um porta-retrato virado para baixo, escondido entre livros que ele já não abria fazia tempo. Ele sabia o que estava ali. Uma foto antiga, de um tempo em que pai e filho ainda dividiam o mesmo espaço e acreditavam, mesmo sem dizer em voz alta, que o futuro seria construído lado a lado. Ele não teve coragem de virar a moldura. Sentia que qualquer contato direto com aquela lembrança poderia derrubar de vez o muro que levou anos para erguer. Em vez disso, desviou o olhar como quem desvia de uma ferida que ainda sangra. Seguiu em direção à cozinha, tentando se agarrar a qualquer rotina que o mantivesse no presente. Abriu a torneira. Encheu um copo de água, mas a mão tremia demais para segurar o copo com firmeza. A água escorrendo pela pia marcava um ritmo que lembrava a sensação de algo escapando. Por mais que tentasse focar em coisas simples, como a temperatura da água ou o barulho da geladeira funcionando, a mente insistia em retornar ao que a mulher havia dito. O estado do pai mudou. Você precisa vir. Venha antes que seja tarde. Essas frases ecoavam como se tivessem sido escritas nas paredes. Ele apoiou as duas mãos na pia e abaixou a cabeça, sentindo a pressão do arrependimento se aproximar devagar, ameaçando ocupar cada espaço vazio que ele preservou à força durante tantos anos. A casa parecia questioná-lo em silêncio, como se perguntasse quantas vezes ele escolheu olhar para outro lado, quando o assunto era o pai. E agora, quando o tempo apertava, a mesma casa se tornava testemunha de um conflito que não podia mais ser adiado. O corredor que levava aos quartos parecia mais longo naquela noite. Cada passo em direção ao próprio quarto o obrigava a passar por portas fechadas que guardavam histórias que nunca foram bem resolvidas. Uma delas, trancada há muito tempo, guardava caixas de coisas antigas. Documentos, objetos esquecidos, coisas que ele trouxe quando saiu da casa do pai sem olhar para trás. Ele passou pela porta, sentiu o impulso de abrir, mas recuou. Não se sentia pronto para enfrentar lembranças tão concretas. Por enquanto, bastavam as que já estavam se levantando sozinhas. Dentro do quarto, jogou o corpo sobre a cama, mas o descanso não veio. A escuridão, que normalmente ajudaria a desligar os pensamentos, agora parecia o cenário ideal para que eles se multiplicassem. Lembrou de discussões antigas, de palavras que nunca deveriam ter sido ditas com tanta dureza. Lembrou do dia em que decidiu que não pisaria mais na casa do pai. Naquele dia saiu convicto de que tinha razão, de que se protegeria de mais feridas se simplesmente se afastasse. Durante muito tempo, acreditou que isso era força. Naquela madrugada, começou a perceber que talvez fosse apenas medo. O teto parecia se aproximar, como se a própria casa quisesse pressioná-lo a tomar uma decisão. Ele fechou os olhos com força, tentando ignorar o aperto no peito. Mas isso apenas abriu espaço para imagens que vinha evitando há anos. Viu o pai mais novo, com o semblante sério, mas com gestos que em silêncio demonstravam cuidado. Viu o prato de comida deixado na mesa quando ele chegava tarde. Viu o casaco pendurado perto da porta nos dias de chuva. Viu pequenos cuidados que nunca foram transformados em palavras, mas que sempre estiveram lá. Em contrapartida, sua memória também trouxe à tona momentos de frieza, de distanciamento, de uma dureza que marcou sua infância e adolescência. Havia falhas dos dois lados, e ele estava acostumado a enxergar apenas as do pai. Era mais fácil assim. Era mais confortável culpar alguém do que admitir que também escolheu se afastar. Mas o telefonema daquela noite vinha como um espelho que se recusava a mentir.
O quarto, que antes era refúgio, agora parecia palco de um julgamento silencioso. Cada detalhe ao redor parecia perguntar o que ele faria a partir dali. Ficaria parado, agarrado ao orgulho que carregou por anos, ou levantaria para encarar um homem que talvez não tivesse tanto tempo assim? Ele pensou no tom da voz da mulher, na forma como ela hesitou antes de falar, na forma como pediu que ele fosse rápido. Não era um convite, não era um pedido simples de visita, era quase uma última chamada, e essa ideia perfurava qualquer defesa que tentasse levantar. Respirou fundo e se levantou outra vez, incapaz de permanecer deitado enquanto o peso daquela decisão aumentava. A casa o acompanhava com o mesmo silêncio denso, como se escutasse cada movimento, como se aguardasse o instante em que ele finalmente admitiria que não dava mais para adiar. Voltou à sala, desta vez com um olhar mais atento. A moldura virada na estante o incomodava como nunca. Aproximou-se devagar, estendeu a mão e virou a foto. Lá estava ele, muito mais jovem, ao lado do pai, em um dia comum, mas com um detalhe que chamava ainda mais atenção agora. O pai sorria. Não era um sorriso largo, exagerado. Era um sorriso contido, mas genuíno, o tipo de expressão que ele sempre dizia nunca ter visto. Perceber aquele sorriso naquela madrugada foi como receber um golpe que vinha do próprio passado. Quantas memórias ele distorceu para sustentar a distância que escolheu. Quantas vezes lembrou apenas das falhas, apagando qualquer gesto de cuidado para não precisar revisitar a dor de ter sido imperfeito, também como filho. A resposta não vinha pronta, mas a foto em suas mãos parecia gritar por ele. Segurando aquela imagem, ele entendeu que a casa não estava apenas cheia de objetos. Estava cheia de verdades que ele evitou olhar. A noite parecia mais profunda do lado de fora, mas dentro da casa algo começava a clarear. Não era conforto, não era paz, era consciência. Uma consciência dura, incômoda, que vem quando alguém percebe que o tempo não espera pela reconciliação perfeita. O telefone parado no móvel se tornou novamente o centro de sua atenção. Ele sentiu o impulso de ligar de volta, de perguntar mais, de tentar arrancar da voz da mulher tudo o que ela pareceu esconder. Mas algo dentro dele dizia que não adiantava buscar explicações à distância. A resposta que importava não estava na ligação. Estava no caminho que ele ainda precisava decidir se iria ou não fazer. A casa, com seu silêncio cheio de lembranças, cumprira o papel de lembrá-lo de quem ele foi e de quem ainda podia escolher ser. Restava saber se teria coragem de enfrentar o que o esperava fora dali. Ele respirou fundo, olhou ao redor como se estivesse se despedindo de uma versão de si mesmo e deu o primeiro passo em direção à porta de saída. Não era apenas uma mudança de ambiente, era o início de um deslocamento interno. A casa ficaria para trás, junto com o conforto cruel de ignorar o passado. Lá fora, o que o esperava não era garantido, não era fácil, não era leve, mas era real. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que precisava encarar o real, por mais doloroso que fosse. Porque naquela madrugada, entender que o silêncio também carrega lembranças, foi o que o colocou diante da pergunta que mudaria tudo. Até quando ele continuaria se escondendo de alguém que talvez estivesse esperando apenas uma última chance? O enigma da voz desconhecida. A porta ainda estava fechada, mas algo dentro dele já tinha atravessado a fronteira entre o que ele era e o que seria dali em diante. A cada passo que dava pela sala, sentia que o chão carregava uma tensão nova, como se a casa estivesse alerta ao que viria. Mas nenhum detalhe daquela mudança interna era tão perturbador quanto a voz que ainda ecoava na cabeça dele. Uma voz desconhecida, trêmula, mas firme o suficiente para deixá-lo inquieto. Ele encostou as mãos no rosto, tentando organizar os pensamentos, mas era impossível ignorar o impacto que aquelas poucas frases haviam causado. Havia algo na mulher que não se encaixava apenas na função de mensageira. O tom dela, a respiração pesada, as pausas longas, tudo soava como se ela também estivesse envolvida emocionalmente naquela situação, como se carregasse não apenas a notícia, mas um vínculo silencioso e antigo com aquela história. A pergunta que mais doía era justamente a mais simples.
Por que alguém que ele nunca viu se importaria tanto a ponto de ligar no meio da madrugada? Ele caminhou até a janela e abriu a cortina com um impulso involuntário, como quem procura respostas no escuro da rua deserta. Mas não havia nada lá fora que pudesse dar sentido ao que aconteceu. Nenhum movimento, nenhum som, nenhuma evidência de que o mundo havia mudado junto com ele. A mudança estava apenas dentro dele, e era violenta. A voz da mulher tinha uma textura que não era de alguém acostumada a más notícias. Era o tipo de voz que lutava contra a própria fragilidade. Isso tornava tudo ainda mais estranho. Quem era ela, afinal? Ele repetia mentalmente cada palavra dita, tentando encontrar pistas escondidas, mas a ligação tinha sido curta demais para permitir qualquer interpretação clara. No entanto, existia algo nas entrelinhas, algo que ele não conseguia formular em pensamento, mas que insistia em pulsar forte, como se aquela mulher soubesse mais sobre ele do que deveria. Como se não fosse coincidência um estranho saber seu número, seu nome e, principalmente, o exato momento em que ele precisaria ouvir aquilo. O telefone sobre o móvel parecia observá-lo, provocando-o, exigindo que ele encarasse perguntas que vinha evitando desde que desligou. Ele cometeu o erro de pensar que poderia seguir com a vida ignorando completamente o pai, apagando lembranças, apagando gestos, apagando até mesmo a pessoa que o criou. Mas a voz daquela mulher, desconhecida e carregada de urgência, trazia uma sensação oposta. Ela ligara justamente porque ele era importante naquela história. Importante o suficiente para ser acordado no meio da madrugada. Importante o suficiente para que alguém arriscasse ferir-se com palavras duras, apenas para garantir que ele soubesse da verdade antes que fosse tarde demais. Ele não conseguia se desvencilhar da sensação de que aquela mulher não agiu apenas por obrigação. Havia emoção demais, envolvimento demais, medo demais. Era como se estivesse protegendo algo, ou alguém. A mente dele, desesperada por respostas, começou a buscar hipóteses que se chocavam umas contra as outras. Quem seria ela? Uma enfermeira? Uma cuidadora? Uma vizinha? Uma conhecida do pai? Nada parecia encaixar perfeitamente. A respiração dela não carregava a distância profissional de alguém que apenas cumpre um dever. Era pessoal. Ela hesitou ao dizer o nome do pai porque sabia que aquilo iria pesar nele. Era como se estivesse pedindo desculpas em silêncio antes mesmo de dizer qualquer coisa. E quando mencionou o estado grave, o tom não foi apenas informativo, foi um pedido. Um pedido carregado de algo que ele não conseguia nomear, mas que o atingiu com força. A ligação não tinha sido apenas uma notificação, tinha sido um chamado. Um chamado que só fazia sentido se aquela mulher conhecesse a história dele e do pai de alguma maneira. Ele passou a mão pelos cabelos, caminhando em círculos pela sala, sentindo que sua respiração começava a ficar mais pesada. Não era medo apenas do que acontecera com o pai. Era medo de que tudo o que acreditava sobre aquela relação estivesse prestes a ser desmontado por alguém que nem deveria saber que ele existia. A voz dela tinha revelado, sem querer, algo mais profundo do que notícias urgentes. Tinha revelado dor. Tinha revelado algo que não se fala quando não há vínculo. Ele tentou lembrar de detalhes. O timbre dela, a forma como puxou o ar antes de falar, a maneira como a voz vacilou quando disse, "Você precisa vir." Aquilo não era uma frase dita por acaso. Era quase uma súplica, quase um último recurso. E como se não bastasse, havia ainda outra sensação. Uma sensação que ele tentava enterrar. A impressão de que aquela voz não lhe era totalmente estranha. Não porque ele a reconhecia, mas porque ela carregava algo que lembrava o passado. Um passado que ele trancou, mas que talvez não estivesse trancado do outro lado. Talvez alguém tivesse permanecido lá, do lado de fora daquela porta emocional que ele fechou. Alguém que viu sua história acontecer mesmo quando ele virou o rosto. Alguém que acompanhou os dois, pai e filho, mesmo sem fazer parte oficialmente da família. Era isso que tornava o mistério maior. A ligação não vinha do nada. Ela vinha de alguém que sabia onde tocar. Ele se aproximou da estante, observando a foto antiga que ainda segurava de forma quase inconsciente.
Olhou novamente para o sorriso contido do pai. Tentou imaginar quem estaria ao redor naquele dia. Quem teria visto aquela cena, quem teria lembranças que ele nunca teve coragem de guardar. Talvez a voz da mulher fosse de alguém que presenciou fraquezas do pai que ele nunca viu. Ou de alguém que recebeu confidências que ele nunca ouviu. Essa ideia causou um incômodo profundo. Não apenas porque mostrava o quanto ele desconhecia o próprio pai, mas porque revelava que existia alguém, no mundo, mais próximo da verdade do que ele, o próprio filho. O telefone vibrou de leve com uma notificação qualquer, e ele se sobressaltou como se fosse a mulher ligando novamente. O coração disparou, mostrando que a mente já estava completamente tomada pelo enigma. Já não importava mais apenas o que havia acontecido com o pai. Importava quem era ela. Importava o que ela sabia. Importava entender por que sua voz carregava um tom que parecia misturar medo, carinho, urgência e algo que chegava perto de culpa. Ele sentiu a garganta apertar quando percebeu que o mistério não vinha apenas dela. Vinha dele também. Porque por mais que tentasse negar, havia parte dele que queria ouvir aquela voz outra vez. Não para fugir do medo, mas porque precisava da verdade. E pela primeira vez em muito tempo, estava claro que a verdade vinha de um lugar que ele nunca tinha olhado. Com o coração ainda acelerado e a mente completamente tomada por perguntas, ele sentiu que aquele telefonema não tinha apenas acordado a madrugada. Tinha acordado tudo o que estava adormecido dentro dele. E agora não havia caminho de volta. A voz desconhecida tinha plantado uma semente que crescia rápido, abrindo espaço para algo muito mais profundo do que um simples reencontro. Algo que talvez mudasse o curso daquela história para sempre. A mentira que ele contou para si mesmo. Quando a madrugada avançou mais alguns minutos, ele percebeu que o maior ruído dentro daquela casa não vinha do vento, nem do relógio, nem do resquício da ligação que o arrancou da cama. O maior ruído vinha dele. Vinha de uma verdade que sempre tentou esconder sob justificativas bem estruturadas. Frases prontas, argumentos repetidos tantas vezes que se tornaram convenientes demais para serem questionados. Caminhou lentamente até o espelho do corredor, aquele que evitava olhar de frente, e encarou o próprio reflexo como se estivesse diante de alguém que nunca conheceu por completo. O rosto parecia o mesmo, mas havia algo diferente no olhar, algo que denunciava o início de uma ruptura interna que ele já não podia impedir. Era estranho perceber que não tinha apenas se afastado do pai, tinha construído, tijolo por tijolo, uma narrativa inteira para justificar esse afastamento. Uma narrativa confortável o bastante para deixá-lo dormir em paz por anos, mas frágil o suficiente para desmoronar com uma única ligação. Ele voltou para o quarto e se sentou na beirada da cama, sentindo o peso dessa constatação o puxar para dentro de si mesmo. Durante muito tempo, repetiu para a própria mente que o pai era o único culpado pela distância entre eles. Repetiu até acreditar. Repetiu até transformar lembranças em versões selecionadas, filtrando apenas o que doía menos admitir. Lembrava das falhas, dos erros, das palavras duras, das ausências nos momentos em que desejava presença. E para manter viva a imagem do pai como o responsável por tudo, apagou deliberadamente qualquer lembrança que pudesse enfraquecer essa narrativa. Ele não queria lembrar dos gestos silenciosos que mostravam cuidado, não queria lembrar da comida deixada na mesa, não queria lembrar do cobertor colocado sobre ele nas noites frias. Não queria lembrar de nenhum detalhe que contradissesse sua decisão de se afastar. O problema é que a mente não esquece tão facilmente quanto o coração deseja. E agora, naquela madrugada que parecia suspensa no tempo, essas lembranças retornavam como farpas enterradas que finalmente encontravam espaço para emergir. Ele fechou os olhos e tentou controlar o turbilhão. Imagens antigas vinham e iam com velocidade desconfortável. Lembrou da última discussão que tiveram, do momento em que levantou a voz mais alto do que deveria, das palavras que soltou sem pensar, palavras que tinham mais raiva acumulada do que verdade. Na época, saiu da casa do pai com a sensação de vitória amarga,
convencido de que estava certo. Mas agora, revendo aquela cena pela primeira vez com sinceridade, percebeu que não havia razão completa ali. Havia mágoa mal resolvida. Havia frustração acumulada. Havia orgulho. E orgulho é o tipo de coisa que exige uma história bem contada para sobreviver. Levantou-se novamente, incapaz de ficar parado. Caminhou até a cozinha, abriu a gaveta onde guardava objetos que não usava há muito tempo e encontrou algo que não lembrava de ter guardado. Era uma pequena chave, presa a um chaveiro antigo que o pai havia lhe dado ainda quando morava com ele. Passou o dedo pela superfície desgastada do objeto, sentindo a memória infiltrando-se pelos dedos como água fria. Aquela chave abria a porta de um cômodo específico da casa do pai. Um cômodo que, para ele, sempre foi símbolo de distância. O escritório. O lugar onde o pai passava horas e horas, concentrado demais, rígido demais, inacessível demais. A profundidade dessa lembrança o atingiu com força. Sempre achou que o pai se escondia naquele lugar por indiferença, por falta de interesse em se aproximar. Mas agora, naquela madrugada que parecia arrancar todas as máscaras que ele construiu, começou a se perguntar: e se aquela porta fechada não fosse indiferença? E se fosse proteção? E se o pai estivesse lidando com coisas que ele nunca soube? E se o afastamento não fosse uma rejeição, mas um peso que o pai carregava em silêncio? A pergunta o atravessou como uma lança. Ele percebeu que nunca tinha tentado entender. Nunca perguntou. Nunca teve coragem de enxergar o pai como alguém imperfeito, humano, cheio de limites e dores próprias. Era mais fácil ver o pai como um muro frio, um muro duro, um muro contra o qual ele podia jogar suas frustrações sem precisar olhar para a própria vulnerabilidade. Ele se apoiou na pia, respirando fundo, sentindo a garganta fechar com a mistura de arrependimento e incredulidade. Como pôde passar tantos anos sustentando uma história que agora começava a desmoronar com tamanha facilidade? O som de um carro passando na rua o fez voltar ao presente, mas não aliviou a sensação de que estava vivendo uma desmontagem emocional completa. A madrugada parecia ter se tornado um espelho inclinado, revelando ângulos dele que nunca quis ver. Ele tentou se lembrar de alguma vez em que o pai tivesse dito, com todas as letras, que não se importava. Não encontrou. Tentou lembrar de uma vez em que o pai tivesse dito explicitamente que queria distância. Também não encontrou. A verdade começou a se insinuar como uma sombra esticada no canto da mente. O afastamento não havia sido apenas culpa do pai. Talvez nem tivesse sido culpa do pai na proporção que ele acreditava. Talvez, durante todo esse tempo, ele tivesse contado para si mesmo uma mentira conveniente, confortável, que evitava a necessidade de olhar para dentro. Sentou-se novamente, segurando a chave com força. Ela parecia quente, como se guardasse as memórias que ele tentou enterrar. Pensou na mulher da ligação. Pensou na urgência da voz dela. Pensou no que ela sabia e no que ela não conseguiu dizer. Pensou no pai, sozinho em algum lugar. Talvez esperando sem esperar. Talvez acreditando que o filho nunca voltaria. A mente dele começou a traçar caminhos que se entrelaçavam de forma assustadora. E pela primeira vez em muitos anos, ele percebeu que talvez fosse ele quem estivesse em dívida. Ele, não o pai. Ele, não o passado. Ele, que escolheu fechar a porta antes mesmo de saber o que havia do outro lado. Segurou a chave com mais força, como se ela fosse o fio invisível que o ligava ainda ao homem que tentava esquecer. A madrugada estava quase cedendo ao amanhecer, mas ele já sentia que não tinha mais escolha. Precisava ir. Não apenas para descobrir o que havia acontecido, mas para enfrentar algo muito maior. A verdade que passou a vida inteira evitando. A mentira que contou para si mesmo finalmente tinha nome. E agora, desmascarada, exigia uma resposta. A estrada que leva aos segredos. Ele abriu a porta de casa com a sensação de estar atravessando um limite invisível. O ar da madrugada, frio e denso, bateu contra o rosto como um alerta silencioso de que nada do que faria a seguir seria leve. A rua estava vazia, iluminada apenas por postes que espalhavam luz fraca sobre o asfalto úmido. O mundo parecia suspenso,
como se estivesse esperando a decisão dele para voltar a girar. Caminhou até o carro sem pressa, mas sentindo cada passo como um peso acumulado de anos de silêncio e distância. Ao entrar no veículo, permaneceu parado por alguns segundos com as mãos apoiadas no volante, respirando profundamente, tentando organizar as emoções que se misturavam dentro dele como correntes contrárias. Sabia para onde precisava ir, mas não sabia o que encontraria. Isso tornava aquela estrada muito mais do que um trajeto. Era o caminho direto para verdades que poderiam desmontar tudo o que acreditou a vida inteira. Ligou o carro e os faróis rasgaram a escuridão, criando um túnel de luz que parecia apontar exatamente para o que ele vinha evitando. O motor ronrou baixo, e o som trouxe uma inquietação que percorria todo o corpo. Cada quilômetro percorrido aumentava não só a proximidade física do pai, mas principalmente a proximidade emocional de um acerto de contas que ele temia enfrentar. A estrada era longa e silenciosa, ladeada por árvores que se inclinavam com o vento, criando sombras que se moviam como memórias inquietas. À medida que seguia pela rodovia, detalhes do passado surgiam em flashes que ele não tinha controle para impedir. Lembrou-se da primeira vez que dirigiu ao lado do pai, ainda adolescente, com as mãos trêmulas no volante, e o pai tentando, do jeito dele, ensinar com calma. Lembrou-se das viagens curtas feitas com silêncio entre eles, não por falta de assunto, mas porque nenhum dos dois sabia como transformar sentimentos em palavras. A estrada parecia recuperar essas lembranças com precisão cruel, como se cada curva guardasse uma cena esquecida. O céu começava a mostrar os primeiros traços do amanhecer, mas a escuridão ainda dominava. A mente dele, contudo, não acompanhava a mesma transição. Cada minuto no asfalto despertava um pensamento novo, questionamentos que empurravam mais fundo o desconforto que tentava ignorar. O que realmente teria acontecido? Por que a mulher da ligação parecia tão desesperada? Como estaria o pai naquele momento? E, acima de tudo, o que o esperava quando finalmente chegasse? O medo não era apenas da situação do pai, era do que ele descobriria sobre si mesmo. A estrada funcionava como um corredor emocional estreito, sem espaço para desviar de nada, obrigando-o a encarar verdades incômodas a cada respiração. Enquanto dirigia, não conseguia deixar de notar que tudo ao redor parecia mais vivo, como se a natureza observasse sua travessia. O vento batendo contra o carro, o farfalhar das folhas, o canto isolado de um pássaro que despertava mais cedo que o mundo, tudo parecia sincronizado com a inquietação dentro dele. Ao passar por um trecho mais escuro da rodovia, sentiu a sensação estranha de estar sendo observado, não por alguém, mas pela própria história que vinha tentando fugir. Era como se o autopista fosse uma linha que conectava passado, presente e futuro, e ele estivesse sendo puxado por cada uma dessas pontas ao mesmo tempo. A lembrança da voz da mulher voltou com força. Uma frase específica, dita com quebra na respiração, ecoou na memória dele com nitidez perturbadora. Ele não conseguia reproduzi-la por completo, mas a emoção que ela carregava era o suficiente para acelerar seu coração. Era como se ela quisesse dizer algo mais, algo que ficou preso entre o medo e a pressa. A impressão de que a ligação não havia terminado da maneira que deveria aumentava a ansiedade. Ele se pegou desejando, pela primeira vez desde o afastamento, ter alguém que explicasse o que estava por vir. Mas tudo o que tinha era a estrada e os pensamentos que lutavam dentro dele por espaço. Reduziu a velocidade quando avistou um restaurante aberto na beira da estrada. O letreiro antigo piscava ocasionalmente, iluminando a fachada envelhecida. Ele não pretendia parar, mas algo naquele lugar parecia puxá-lo. Talvez fosse a necessidade de respirar fora do carro. Talvez fosse a vontade inconsciente de adiar por alguns minutos a chegada ao destino final. Estacionou e ficou alguns instantes parado, observando o movimento quase inexistente. Dentro do restaurante, havia apenas uma funcionária limpando mesas e um homem solitário mexendo no celular. A luz amarelada criava sombras densas nas paredes, transformando o ambiente simples em algo quase simbólico. Ele entrou e pediu um café, mas sequer o bebeu.
O aroma forte subia, alcançando as narinas, mas não havia espaço dentro dele para acalmar nada. Seus olhos vagavam pelo ambiente, mas sua mente enxergava apenas uma cena insistente. O pai, sozinho. O pai, frágil. O pai, talvez consciente de que o tempo estava acabando. Quando voltou para o carro, sentiu como se tivesse envelhecido alguns anos nos poucos minutos que passou ali. O sol começava a nascer, tingindo o horizonte com tons avermelhados que davam ao céu um aspecto dramático, quase sobrenatural. Ele sabia que não poderia adiar mais. Continuou a viagem, agora com a sensação de que cada quilômetro tinha um significado próprio, como se a estrada estivesse testando o peso das decisões que ele fez ao longo da vida. Então, algo inesperado aconteceu. No acostamento, viu uma figura caminhando sozinha com passos lentos e postura cansada. Era um senhor de cabelos brancos, segurando uma sacola pequena. Ele diminuiu a velocidade para observar. O homem não pediu ajuda, não levantou a mão, não olhou para o carro. Mas havia algo naquela figura solitária que o atingiu de maneira profunda. Por um instante, viu o próprio pai naquela imagem, caminhando sozinho, carregando apenas o que restava dele depois de anos de afastamento. O impacto emocional foi tão forte que ele precisou estacionar novamente alguns metros à frente. Encostou a cabeça no volante e respirou fundo, tentando afastar a imagem do homem idoso caminhando sozinho. Mas ela não saía, porque simbolizava exatamente o que ele vinha negando por anos, a solidão que ele mesmo ajudou a construir. E se o pai estivesse vivendo assim? E se aquele caminho fosse, metaforicamente, o mesmo que o pai percorreu durante anos, sem receber uma única visita? O arrependimento veio como um golpe inesperado, trazendo à superfície sentimentos que ele não sabia que ainda existiam. A estrada não era apenas física, era emocional, era histórica. Era o caminho para descobrir que fugir não apaga a dor, apenas a adia. Ele respirou fundo, deu partida novamente e finalmente decidiu que chegaria até o fim, mesmo que a verdade o ferisse, porque agora, mais do que nunca, sentia que precisava saber o que o esperava do outro lado. Não apenas pelo pai, mas por si mesmo, porque aquela estrada não o levava apenas para o homem que lhe deu a vida, levava-o diretamente para a versão de si mesmo que ele vinha tentando evitar encarar. O lugar onde as verdades envelhecem. Quando a estrada finalmente terminou e ele viu ao longe o portão simples daquele lugar, sentiu o corpo inteiro estremecer como se tivesse recebido um aviso silencioso de que nada ali seria fácil. O estacionamento estava quase vazio e o ar carregava um cheiro de terra úmida, misturado com algo que ele não conseguia identificar. Ficou alguns segundos dentro do carro, observando o prédio de paredes gastas pelo tempo, janelas estreitas e um silêncio que não parecia natural. Os olhos dele percorriam cada detalhe como se procurassem uma resposta antes mesmo de entrar. Algo naquele ambiente parecia carregado demais, como se guardasse histórias que envelheceram trancadas e agora ameaçavam transbordar. Respirou fundo, abriu a porta e caminhou devagar, percebendo que cada passo parecia afundar naquilo que ele evitou por anos. A sensação era quase física, o peso do passado se arrastando atrás dele, insistindo em acompanhá-lo sem pedir permissão. Ao entrar, encontrou um corredor estreito, iluminado por lâmpadas fluorescentes que piscavam ocasionalmente, criando sombras que se moviam de forma inquietante. O som dos passos ecoava nas paredes, revelando um ambiente que parecia grande demais para tão poucas pessoas. O cheiro forte de desinfetante misturava-se ao odor leve de velhice, aquele cheiro específico que carrega, ao mesmo tempo, fragilidade e abandono. Ele olhou ao redor procurando algum funcionário, mas não encontrou ninguém de imediato. O silêncio do corredor parecia observá-lo como se fosse um personagem vivo, atento a cada movimento. Sentiu a garganta fechar quando percebeu que estava prestes a enfrentar uma realidade que não podia mais recusar. As paredes brancas, marcadas pelo tempo, refletiam de volta a imagem de um homem que havia passado anos fugindo de um reencontro inevitável. Depois de alguns passos, surgiu uma senhora franzina de uniforme claro.
Ela perguntou seu nome com voz baixa, como se aquele ambiente não permitisse tom mais alto. Quando ele mencionou o nome do pai, notou um leve brilho de reconhecimento nos olhos dela. Mas não era um brilho de boas notícias. Era um brilho contido, quase piedoso. O tipo de olhar que alguém oferece quando sabe mais do que pode dizer. Ela pediu que ele a acompanhasse e caminhou lentamente pelo corredor, guiando-o até uma porta no final. Durante o percurso, ele observou outras portas entreabertas, revelando fragmentos de vidas envelhecidas, um senhor dormindo com a cabeça inclinada para o lado, uma mulher olhando pela janela com expressão vazia, como se esperasse alguém que nunca chegaria. 2 idosos jogando cartas em silêncio absoluto, sem trocar sequer um olhar. Cada cena parecia um lembrete cruel de que o tempo não espera pela reconciliação perfeita. O tempo apenas passa. A funcionária parou diante da porta final e tocou de leve a maçaneta, mas não abriu. Olhou para ele com seriedade, como se estivesse prestes a entregá-lo a algo que não poderia proteger. Disse que o pai estava acordado, mas fraco. Disse que ele vinha perguntando por alguém nos últimos dias, mas ninguém aparecia. A palavra ninguém atingiu o peito dele como um golpe inesperado. Engoliu seco e concordou com a cabeça, ainda que não tivesse certeza se estava pronto. A funcionária assentiu devagar e finalmente abriu a porta. O quarto era pequeno, silencioso, iluminado apenas por uma fresta de luz que escapava entre as cortinas. O ambiente tinha cheiro de remédio, lençol limpo e algo que lembrava o tempo parado. No centro do quarto, em uma cama simples, estava o pai. Mais magro do que ele lembrava, cabelo ralo, pele pálida. O peito subia e descia devagar, revelando um esforço constante para continuar respirando. O rosto envelhecido carregava marcas profundas, marcas que contavam histórias de anos que ele nunca participou. Ao ver o pai ali, tão frágil, tão diferente da figura rígida que guardava na memória, algo dentro dele desmoronou sem aviso. O impacto foi tão forte que precisou segurar a lateral da porta para não perder o equilíbrio. O pai virou o rosto devagar e abriu os olhos. Olhou para ele com uma mistura de surpresa, alívio e dor. Mas havia também algo que ele não reconhecia tão facilmente: saudade. Uma saudade que atravessou anos de silêncio em poucos segundos. Ele entrou com passos lentos, sem saber o que dizer ou para onde olhar. O pai tentou falar algo, mas a voz falhou. Tentou de novo e conseguiu pronunciar o nome dele com dificuldade. Ouvir seu próprio nome naquele tom, com aquela fragilidade, fez o chão parecer ceder um pouco mais. Havia tanto para dizer, tanto para perguntar, tanto para resolver, mas nada parecia caber naquele primeiro instante. O quarto parecia pequeno demais para comportar o peso emocional que surgia entre os dois. O pai ergueu a mão, tremendo, como se pedisse permissão para tocá-lo. Ele se aproximou devagar e segurou aquela mão áspera, fria, marcada pelo tempo. A sensação quase o devastou. Aquela mão que um dia foi firme, que um dia guiou, que um dia sustentou, agora pedia apenas companhia. O silêncio entre eles não era mais um muro. Era um pedido silencioso de perdão, de compreensão, de presença. O pai tentou dizer algo que parecia ensaiado, como se tivesse esperado muito por aquele momento. Mas antes que conseguisse completar a frase, ele engasgou com a própria emoção. O filho sentiu o peso da culpa invadir o corpo de forma avassaladora. Não era apenas culpa por estar distante, era culpa por ter assumido que o pai não precisava mais dele. A verdade estava ali, clara, crua, dolorosa. Aquele homem envelheceu sozinho. A maturidade não veio apenas com rugas e cansaço, veio com segredos, veio com arrependimentos, veio com histórias que ele nunca ouviu porque escolheu não ouvir. Então, enquanto segurava a mão do pai, algo começou a mudar dentro dele. Não era mais apenas o filho que olhava para o pai, era um homem enxergando outro homem. Um homem percebendo que talvez o pai tivesse sido tão imperfeito quanto ele. Um homem entendendo que às vezes as verdades envelhecem em silêncio porque ninguém tem coragem de tocá-las. Que naquele quarto pequeno, naquele instante congelado, percebeu que agora era tarde para recuperar o tempo, mas não era tarde para descobrir a verdade que envelheceu junto com aquele corpo frágil diante dele. A revelação
que desmonta o passado. O quarto permaneceu em silêncio por alguns segundos que pareceram longos demais, como se o ar ali dentro estivesse hesitante, aguardando o momento exato em que o pai conseguiria recuperar a própria voz. Ele continuou segurando a mão dele, sentindo a fragilidade pulsando naquele toque, uma fragilidade que nunca soube existir. Aos poucos, o pai respirou fundo, tentando puxar de dentro de si forças que já não tinha. O filho o observava com olhar dividido entre culpa e necessidade urgente de compreender o que o trouxe até ali. Havia uma sensação estranha no ambiente, como se o quarto guardasse não apenas um homem doente, mas também segredos acumulados que estavam prestes a escapar das paredes. Ele sabia que algo estava errado desde a ligação. Sabia que aquela mulher escondeu mais do que disse, e sabia, pelos olhos do pai, que o momento de descobrir a verdade havia chegado. O pai apertou levemente sua mão, chamando sua atenção. A voz saiu baixa, quase um sussurro rouco, quebrada por anos de silêncios que agora precisavam ser rompidos. Ele começou falando do passado, mas não da forma como o filho esperava. Não havia justificativa pronta, não havia discurso organizado. Havia fragilidade, havia vergonha, havia arrependimento. O pai admitiu que muitos dos momentos em que pareceu distante não foram fruto de indiferença, mas de medo. Medo de falhar, medo de não ser suficiente, medo de não saber como demonstrar carinho. O filho ouviu aquilo com o coração acelerado, tentando assimilar algo que contradizia a narrativa que sustentou durante tanto tempo. A revelação começou pequena, quase tímida, mas cresceu rápido como uma fissura que se espalha por uma parede frágil. O pai confessou que, anos atrás, escondeu algo dele. Algo sobre a família. Algo sobre o passado. Algo que, se tivesse sido revelado naquele tempo, teria mudado tudo. O ar no quarto ficou mais pesado, como se reconhecesse que aquilo não era uma conversa comum. O pai, então, com esforço, contou que havia tomado uma decisão dolorosa décadas antes para proteger o filho de algo que aconteceu. Algo que, na época, ele julgou ser melhor manter em segredo. O filho franziu o senho, sem compreender completamente. A voz do pai tremia enquanto tentava explicar que não era o homem frio que parecia. Era um homem que carregava cicatrizes profundas e escolhas mal explicadas. Ele contou que um conflito familiar grave havia ocorrido, algo que envolveu pessoas que o filho não imaginava. Contou que sofreu pressões, enfrentou ameaças emocionais e foi obrigado a tomar uma decisão que resultou no afastamento não apenas físico, mas emocional. O pai admitiu que errou ao se calar. Errou ao deixar que o filho acreditasse que ele não se importava, mas ao mesmo tempo insistiu que achava que estava protegendo-o de algo que poderia destruir a família. O filho tentou falar, mas não conseguiu. O coração parecia pequeno demais para comportar tantas emoções ao mesmo tempo. O pai respirou fundo e completou a revelação que desmontaria tudo o que ele acreditou por anos. O filho não havia sido abandonado. A verdade era que o pai tinha sido obrigado a afastá-lo de uma situação que envolvia uma pessoa próxima, alguém que ele confiava e que traiu essa confiança. Ele descobriu algo sério, algo que ameaçava a estabilidade da família, algo que ele não podia expor sem colocar o próprio filho em risco, e por isso escolheu o silêncio. Um silêncio que o filho interpretou como falta de amor, mas que, na verdade, era uma tentativa desesperada de proteção. A mente dele girava. O chão parecia instável. Cada palavra do pai vinha como uma marreta, quebrando os pilares da história que ele construiu para justificar a distância. O pai falava com lágrimas nos olhos, lágrimas que escorriam devagar, marcando o rosto enrugado. Ele nunca tinha visto o pai chorar. Nunca. E agora, diante daquela cena, algo dentro dele se partiu, porque pela primeira vez enxergou o pai como um ser humano completo, cheio de erros, mas também cheio de intenções que ele nunca tentou compreender. O pai contou que tentou se aproximar inúmeras vezes, mas cada tentativa fracassada o fazia acreditar que o filho o odiava, até que desistiu. Não por falta de amor, mas por acreditar que já tinha causado sofrimento demais. Quando o pai terminou de falar, o filho se sentou.
O ar do quarto parecia mais pesado e ele sentia o peito apertar como se estivesse carregando anos de arrependimento acumulado. A verdade era tão dolorosa quanto libertadora. Ele passou anos nutrindo mágoas baseadas em conclusões incompletas. Ele julgou o pai sem conhecer a história inteira. O afastamento não foi uma escolha unilateral. Foi resultado de segredos guardados com medo, escolhas feitas sob pressão e um amor que nunca soube se expressar em palavras. O pai havia envelhecido carregando aquele peso sozinho. E agora, enquanto lutava para continuar respirando, finalmente entregava ao filho a verdade que o corroeu por dentro durante tantos anos. A revelação desmontou o passado como um castelo de cartas. E no meio daquela ruína emocional, a pergunta que permaneceu viva queimava silenciosamente dentro do filho. Quantos anos ele perdeu, acreditando em algo que nunca foi verdade? O pai ergueu o olhar uma última vez, com expressão cansada, mas aliviada. Como se ter contado tudo fosse um último gesto de libertação. Um último pedido silencioso de que o filho entendesse que, apesar de tudo, ele sempre amou. Sempre. A verdadeira autora do telefonema. O impacto da revelação ainda pulsava no corpo dele como um eco que se recusava a desaparecer. O quarto parecia menor, o ar mais denso, e o silêncio entre os dois havia ganhado um peso que não cabia dentro de nenhuma palavra. O pai, exausto, mantinha os olhos semicerrados, respirando com dificuldade, como se cada inspiração fosse um lembrete de que o tempo estava se esgotando. O filho segurava a mão dele, sentindo a fragilidade daquele gesto e o peso de tudo o que acabara de ouvir. Mas algo ainda o inquietava profundamente. Algo que pulsava desde o início. A ligação, a mulher, a voz que parecia carregar segredos que nenhum deles havia pronunciado. Ele sentia que ainda havia uma peça faltando naquele quebra-cabeça, algo que precisava emergir antes que fosse tarde demais. Um som suave ecoou pelo corredor. Passos, passos leves, medidos, quase cuidadosos demais para serem comuns. Ele levantou o olhar, e a porta do quarto se abriu lentamente, revelando uma figura que ele não reconheceu imediatamente. Era uma mulher de pouco mais de 50 anos, cabelos presos em um coque desfeito, olhos brilhando com algo que ele não conseguia identificar. Culpa, medo, alívio. Talvez todos ao mesmo tempo. Ela entrou com uma postura hesitante, como quem sabe que sua presença pode romper algo que já estava delicado demais. O pai, ao notar a entrada dela, abriu os olhos com mais força, como se reunisse as últimas energias para um gesto silencioso de reconhecimento. E foi nesse instante que o filho percebeu. Era ela, a voz da madrugada, a autora do telefonema que havia mudado tudo. O choque não veio apenas pelo reconhecimento, veio pela forma como ela olhou para o pai. Havia algo ali que ele nunca tinha visto em nenhum dos dois. Uma intimidade silenciosa, um vínculo que ele não sabia nomear. A mulher caminhou até o lado oposto da cama, tocando de leve o braço do pai, com um gesto que não parecia de profissional, mas de alguém que carrega um laço profundo e antigo. O pai fechou os olhos, como se aquele toque fosse um descanso, uma confirmação de que ainda não estava completamente sozinho. A respiração dele, antes agitada, pareceu estabilizar-se por um breve instante. O filho observou tudo em silêncio, tentando entender quem era aquela mulher que surgia naquele momento tão crítico. Ela virou o rosto na direção dele. O olhar que lançou não era o de uma estranha, era o de alguém que parecia saber exatamente quem ele era. E ainda assim, hesitava em se aproximar. A voz dela surgiu exatamente como ele lembrava. Trêmula, baixa, carregada de emoção contida. Ela pediu desculpas pelo susto que causou ao ligar tão tarde. Disse que não viu outra escolha. Disse que, se não tivesse feito a ligação, talvez ele nunca soubesse a verdade. O filho, ainda processando o que ouvira minutos antes, perguntou quem ela era. Não havia agressividade na pergunta. Havia necessidade, urgência. Ela respirou fundo antes de responder, como se preparasse o espírito para uma verdade que vinha carregando por tempo demais. Disse que conviveu com o pai dele durante anos, não como amiga, não como funcionária, não como alguém distante,
mas como alguém que conhecia seus segredos mais profundos. Alguém que esteve presente nos momentos em que ele desabou. Alguém que ouviu verdades que o pai nunca teve coragem de contar ao filho. Revelou que trabalhava naquele lugar há muito tempo, mas que o vínculo com o pai ia além das paredes daquele quarto. Contou que o pai confidenciou coisas que guardou por décadas, inclusive a verdadeira razão por trás das escolhas que machucaram a família. Contou que ele falava do filho não como alguém afastado, mas como alguém que ele amava profundamente, embora acreditasse não ter mais o direito de pedir perdão. As palavras dela perfuraram a resistência dele de maneira quase cruel. Cada detalhe soava como uma revelação inesperada, um espelho invertido da imagem rígida e distante que ele carregou do pai. A mulher continuou falando, com voz embargada. Disse que o pai a procurou não para substituí-lo, mas para tentar entender onde tinha errado. Disse que ele chorou inúmeras vezes arrependido, pedindo a si mesmo uma chance que nunca teve coragem de buscar. Disse que, mesmo nos dias mais difíceis, o pai repetia que o filho era sua maior saudade e que, nos últimos dias, antes que a doença o enfraquecesse, pedia apenas uma coisa: vê-lo mais uma vez. Ele sentiu o chão desaparecer. Aquilo desmontava não apenas a visão que tinha do pai, mas também a visão que tinha de si mesmo. A mulher confessou que fez a ligação por insistência do pai nos dias anteriores, mas quando percebeu que ele piorava rapidamente, agiu por conta própria. Disse que não suportaria assistir o pai partir sem que pelo menos tentasse reconectar aquilo que foi quebrado pelo silêncio. A voz dela se quebrou quando disse que não podia permitir que ele carregasse arrependimentos para sempre. O filho olhou para o pai novamente. O homem respirava com dificuldade, mas seus olhos acompanhavam a conversa com uma consciência silenciosa, como se estivesse esperando exatamente por aquele momento. E então, como se reunisse força do fundo da alma, o pai apertou a mão do filho mais uma vez. Não era um pedido de perdão, era algo diferente. Era uma entrega absoluta da verdade, finalmente completa, depois de anos de fragmentos incompreendidos. A mulher deu um passo para trás, respeitando o momento entre os dois. Mas antes de se retirar, disse algo que transformou o ambiente inteiro. Ele nunca te deixou. Você só não sabia a história inteira. A frase ecoou no quarto como um golpe emocional final, revelando que o passado, por mais distorcido que fosse, ainda guardava camadas que ele precisava enfrentar. E naquele instante, o filho percebeu que a ligação da madrugada não tinha sido um aviso. Tinha sido uma ponte construída pela única pessoa que ainda podia unir aqueles dois mundos despedaçados. O desfecho, que ninguém estava pronto para ouvir. O quarto parecia suspenso no tempo, como se o ar tivesse parado para ouvir o que aconteceria a seguir. O filho permanecia ali ao lado do pai, sentindo cada segundo ganhar o peso de uma vida inteira que ele carregou sem compreender. A mulher havia dado alguns passos para trás, respeitando aquele momento que não pertencia a mais ninguém além dos dois. O silêncio que tomou o ambiente não era vazio. Era um silêncio cheio de significados, carregado de tudo o que fora dito e, principalmente, de tudo o que nunca teve coragem de ser dito antes. O filho sentia o coração acelerar, como se o próprio corpo soubesse que estava prestes a atravessar uma fronteira emocional, da qual não haveria retorno. O pai respirou fundo com evidente dificuldade, mas reuniu forças para erguer o olhar uma última vez. Os olhos dele não tinham mais o peso do segredo, nem a dureza que um dia pareceram carregar. Havia agora apenas verdade. Uma verdade simples, humana, vulnerável. Ele tentou falar, e o filho se inclinou para ouvir cada sílaba, porque sabia que aquelas palavras seriam diferentes de tudo o que já haviam trocado. A voz do pai saiu baixa, quase quebrada, mas firme o suficiente para atravessar o filho como um raio. Ele pediu perdão, não com a voz de um homem derrotado, mas com a voz de alguém que finalmente pôde se libertar das próprias correntes. Pediu perdão não pelo que era, mas pelo que acreditou que precisava ser. Pelas vezes em que achou que proteger significava calar. Pelas vezes em que confundiu força com ausência. Pelas vezes em que, querendo poupar o filho, acabou ferindo-o sem intenção.
O filho sentiu os olhos arderem. Não respondeu de imediato, porque nenhuma palavra parecia suficiente para atravessar o abismo que existiu entre eles. Mas apertou a mão do pai com força, permitindo que aquele toque falasse por ele. Permitiu que o silêncio dissesse o que a voz não conseguia, que apesar de tudo ele estava ali, que tinha vindo, que mesmo tarde, a ligação havia chegado a tempo de impedir que a história terminasse completamente quebrada. O pai fechou os olhos e uma lágrima escorreu em direção ao travesseiro, lenta como um fio de memória que finalmente encontra seu destino. O filho nunca o tinha visto chorar. Nunca tinha imaginado que veria, e aquele único gesto bastou para desmoronar qualquer resquício de orgulho que ainda tentasse resistir. A mulher, ainda encostada na parede, observava em silêncio, não como testemunha distante, mas como alguém que viu de perto o sofrimento daquele homem ao longo dos anos. Ela sabia que aquele instante era o mais importante da vida dele. Sabia que tudo o que o pai aguardou, tudo o que manteve guardado, culminava naquela presença. E por isso permaneceu ali, discreta, como se zelasse para que nenhum fragmento daquele momento fosse interrompido pelo mundo lá fora. Então aconteceu algo que o filho jamais imaginou. O pai, com os olhos ainda fechados, falou algo que não era pedido de perdão, não era justificativa, era revelação. Uma revelação final, simples, devastadora. Ele contou que nunca desistiu do filho, que nunca deixou de esperar por ele, que cada dia de silêncio foi um dia de esperança escondida, um dia em que ele imaginou que talvez, em algum momento, o filho voltasse. Confessou que, sempre que ouvia passos no corredor, mesmo os passos de desconhecidos, tinha o reflexo instintivo de imaginar que fossem os passos dele. Disse que guardou objetos, cartas e lembranças que o filho nunca soube existir, e que mesmo nos momentos em que esteve mais fraco, dizia ao próprio coração que ainda tinha tempo. O filho, ao ouvir aquilo, sentiu o chão desmoronar dentro de si. Todos os anos em que acreditou que não era amado, que havia sido descartado, que havia sido substituído por outras pessoas ou outras escolhas, se dissolveram diante da verdade profunda e dura. Ele sempre foi o pedaço mais importante da vida daquele homem. Sempre. Mesmo quando o pai não soube demonstrar. Mesmo quando o silêncio entre eles parecia intransponível. Mesmo quando ambos escolheram caminhos que afastavam, em vez de aproximar. A revelação final já não era uma explicação. Era uma declaração. Uma declaração tardia, mas verdadeira. O pai respirou fundo mais uma vez. E aquilo soou como despedida. O filho percebeu imediatamente e se inclinou, segurando-o com as duas mãos, como se pudesse impedir o tempo de seguir em frente. O pai abriu os olhos pela última vez e encontrou o olhar dele. Naquele instante, algo passou entre eles sem palavras. Algo que não podia ser descrito, apenas sentido. Era perdão. Perdão nos dois sentidos. Perdão que não precisava ser falado, porque já havia sido construído ali, naquela madrugada que começou com um telefonema e terminou com a verdade finalmente dita. A última respiração do pai foi lenta, quase tranquila, como se finalmente pudesse descansar depois de carregar um peso por décadas. O filho o chamou baixinho, na esperança de que ele ainda pudesse ouvi-lo. Mas sabia que o momento havia chegado. Sentiu a mão do pai relaxar dentro da sua e percebeu que o silêncio voltou. Não o silêncio pesado que existia antes, mas um silêncio diferente. Um silêncio de encerramento. Um silêncio de paz. A mulher levou a mão à boca, contendo o choro que escapava pelo olhar. O filho abaixou a cabeça, sentindo o corpo tremer, mas não desabou, porque, pela primeira vez na vida, sentia que conhecia o pai de verdade. A verdade não veio para aliviar, veio para libertar, veio para mostrar que, apesar dos erros, dos segredos, das dores acumuladas, ainda havia espaço para amor. Um amor imperfeito, silencioso, mas real. Um amor que, mesmo mal expressado, resistiu ao tempo, ao afastamento, ao orgulho, às falhas humanas. Um amor que não pediu permissão para existir. Ao deixar o quarto mais tarde, sentiu que o mundo parecia diferente. Não porque havia perdido o pai naquela noite, mas porque havia encontrado a verdade sobre ele e sobre si mesmo.
Entendeu que ninguém está pronto para ouvir certas verdades, mas algumas chegam mesmo assim. E quando chegam, transformam tudo.